O Jorginho foi oferecido por intermediários ao Palmeiras. O contrato dele termina agora no meio da temporada, tá? O Palmeiras achou a ideia bacana. Ele tá no Arsenal ainda. Tá no né, Arsenal, mas ainda não formalizou nada oficial, apenas conversas e entendimento, como que seria, se tem possibilidade e tal, por causa da história do Andreas Pereira. Agora, eu, sinceramente, o Jorginho, há pelo menos 2 temporadas, não tem jogado nada. Ele, como o Luizão colocou, ele tá no banco do Arsenal eternamente lá. E não tem atuado de forma regular, né? Em alto nível. O Jorginho, para mim, foi um dos grandes responsáveis por não colocar a Itália na Copa do Mundo de 2022. Porque o Jorginho teve 2 match points para colocar a Itália na Copa. Pênaltis em jogos contra a Suíça. Ele isolou os pênaltis, a Itália não ganhou os jogos. A Itália foi para a repescagem, perdeu da Macedônia do Norte, né? Mais uma ex-república ali da região. Então, assim, ele não vive um bom momento na carreira. Isso é uma certeza de que chegaria aqui ao Brasil para não jogar nada? Não. O Luizão colocou muito bem que é um jogador de articulação e que seria muito útil ao elenco. O Jorginho, para mim, só seria bom negócio se o Palmeiras trouxesse outro jogador desse nível do Andréas, do Vijaçante, etc. E ter o Jorginho. Né? Ele entender que ele vai ser uma peça que vai ajudar o elenco do Palmeiras. Não vai ser o cara. O elenco não vai se construir em cima do Jorginho. Ele é da posição do Rios, né? Isso, da posição do Rios. Ele talvez seria uma reposição ao Rios caso ele saísse. Exato. Exato. É por aí, né? Então, assim, acho que você trazer 2 opções, porque o Zé Rafael é uma incerteza, fisicamente não tá bem. O Richard Rios é um jogador completamente descompensado taticamente. O Jorginho é muito mais inteligente taticamente, até pela escola da qual ele sairia de grátis? A ideia é ele fazer um acordo agora com o Arsenal e se tornar um agente livre. Mais ou menos a história do Eriksen que eu contei, a época de 4 temporadas, quando deixou o Tottenham, tá? Para acertar com a Internazionale. Só que com a diferença de que o Jorginho não é um titular absoluto como era o Eriksen, tá? Na época do Tottenham. Então, assim, o Palmeiras está no aguardo para entender o prazo que foi dado ao Palmeiras. Na informação que eu tenho até o começo da próxima semana, entre domingo e segunda-feira, o Fulham deve trazer uma resposta ao Palmeiras sobre a história do Andreas Pereira. O Palmeiras já fez um esforço financeiro para melhorar a proposta e está no aguardo aí com muita confiança, em especial pelo acerto que ele tem com o jogador e não com o clube, tá? Então tá 50% acertado a história. 50% porque Palmeiras e Andréas, beleza, o staff já tá tudo certo. Agora, lógico, não é uma certeza porque depende da assinatura do clube. Quesada, seria legal o Jorginho no Palmeiras? Olha, se não der certo o Andreas... da Azzurra. Campeão europeu, inclusive, com a seleção da Itália contra a Inglaterra 2021, né? Esse ano ele ficou em terceiro na Bola de Ouro, não foi? Nesse ano Sim, aliás, o Jorginho perde o pênalti também na final da Euro. Não, tudo bem, é só não botar ele para bater. Exato. Pronto, Né? resolvido. Ele classifica a Itália contra a Espanha nos pênaltis. Aí ele vai bater que ele bate um pênalti, na minha visão, totalmente... Bom, é o estilo dele, né? Mas eu detesto. Aqueles caras que vêm, dá pulinho, tal, enfim. Eu detesto. E ele foi fazer isso era o match point para dar o título para a Itália. Ele perdeu. Só que a sorte que o Bukayo Saka vai lá e perde, o Donnarumma pega o pênalti e a Itália é campeã. Se não, dependesse do pé dele, podia a Itália ter perdido o título da Euro. Mas é isso aí, Lele, vai lá. Tá, mas respondendo o que o Flavinho perguntou. Se não der certo com o Andreas, você tem 3 opções, né? Não deu certo com o Andreas, não deu certo com o Vijaçante, eu aprovo o Jorginho. Só que tem um detalhe. O Jorginho é o único que vem em transação custo zero. Custo zero, você não tem o valor da compra. Exato. Tá? O Andreas Pereira é esse dinheirão todo. O Vijaçante é menos da metade do valor. Mas é um dinheirão. Também é um dinheirão. Só que a vida útil do Jorginho, se comparada com a do Andreas e do Vijaçante, ela é menor. Estamos falando de um jogador de 33 anos. Você vai trazer um cara desse para fazer um contrato de quanto tempo? No mínimo 3 anos. Sim. Já é um tempão. O Andreas tem 31 anos. O Vijaçante tem 27. Quer dizer, o Vijaçante tem uma vida... Eu estou falando de preparação física. Sim. Tem uma vida útil maior, né? Agora, esse cara no Napoli jogou muita bola. Sim. No Chelsea jogou muita bola. Agora, o Facincani tem razão, né? Nos últimos anos, ele se perdeu um pouco no cenário. Já não tem mais aquela moral
em seleção italiana, já não tem mais aquela moral na Premier League, né? Mas é aquela coisa, né, Luiz? Ninguém desaprende, cara. Não, futebol, eu acho que a grande vantagem que poderia ter a presença dele é justamente esse conhecimento tático. Ele é um cara que lê muito bem o jogo, a velha história, né? Lê no futebol, na livro, falei, mas ele enxerga bem o jogo, ele tem soluções rápidas, então ele é um jogador que não é tão vistoso, não é driblador, mas que soluciona ali as situações geralmente com um passe de primeiro, um passe diferente, então é por isso que ele se tornou um jogador importante. Ele foi terceiro colocado da Bola de Ouro nesse ano em que ele foi campeão europeu com o Chelsea e campeão europeu com a Itália. Ele foi, de fato, um dos destaques do time. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Só que é isso. Ele não é bem um jogador como o Andreas ou como o Vila Sante. Né? É um jogador mais recuado, né? Mais um segundo volante, um jogador que, na minha opinião, assim, concorreria com o Rios. Essa é uma dupla que o torcedor adoraria. Se viessem os dois juntos aí, viesse no pacote, aí sim. Jesus, é isso? Eu acho um jogador interessante pro futebol brasileiro, não só pro Palmeiras. De maneira geral, se o Jorginho... até, como eu falei, ele chegou a citar o Flamengo no papo lá comigo. O Flamengo talvez também fosse uma opção interessante.